E aí, pessoal, bom dia. Começando mais um encontro de segundas gestálticas aqui. Vamos para o nosso grupo de estudos e hoje vamos de Ionter. Paramos no último encontro em teoria. Tudo certo? Podemos iniciar? Beleza. Ok. Personalidade. Teoria da personalidade. Subtópico: interdependência ecológica, o campo, o organismo, o ambiente. Uma pessoa existe pela diferenciação entre o self e o outro e por conectar o self e o outro. Essas são as duas funções de uma fronteira. Para fazer um bom contato com o mundo, a pessoa precisa arriscar a se expandir e descobrir suas próprias fronteiras. Faz parte de uma autorregulação eficaz, um contato em que a pessoa percebe novidades no ambiente que podem ser tóxicas ou nutritivas. Aquilo que é nutritivo é assimilado e o restante é rejeitado. Esse tipo de contato diferenciado leva inevitavelmente ao crescimento. Aqui a gente pode usar como exemplo o andar da criança, né? Se em algum momento ela precisa ela começa a engatinhar, aí você vê o processo de ela tentar escalar nas coisas, tentar se sustentar em pé, né? Sempre ali observando que existe a possibilidade de fazer algo diferente, né? Ver as pessoas caminhando, né? Tem os estímulos necessários e se arrisca no mundo para conseguir, né, a partir dos seus limites ali, se sustentar e conseguir caminhar. Né? É interessante a gente pensar nesse processo, né, porque não é toda criança, não chega uma determinada idade e pronto, agora já sei andar. É um processo em que eu sei que andar em um determinado piso é mais confortável do que em outro, né? Sempre em relação às sensações também. Poxa, tem um lugar que se eu andar machuca o meu pé, né? Então, o que eu faço nesse sentido? Né? Então, é muito interessante ver como que esse processo vai fluindo, né? E isso vai sendo absorvido ali pela criança. E hoje, né? Parando para pensar na nossa relação com o mundo também, nas escolhas que a gente faz. Né? E quando você acredita nas próprias convicções e consegue confiar naquilo que você pensa, que você sente, que você acha certo, essa associação é mais fácil de ser feita. Né? O que é nutritivo para mim eu assimilo e o resto eu rejeito. Né? A partir da sua convicção aí, de quem você é, da sua confiança em si mesmo também. Metabolismo mental. Em Gestalt terapia, o metabolismo é usado como metáfora para o funcionamento psicológico. As pessoas crescem abocanhando um pedaço de tamanho apropriado, seja comida, ideias ou relacionamentos, mastigando, considerando e descobrindo se é tóxico ou nutritivo. Se nutritivo, o organismo o assimila e o torna parte de si. Se tóxico, o organismo cospe fora, rejeita. Isso exige pessoas dispostas a confiar em seu paladar e em seu pensamento. A discriminação exige perceber ativamente estímulos exteriores e processar esses estímulos exteroceptivos juntamente com dados interoceptivos. Então, o que eu tinha comentado, né, se faz aí em relação a o que eu considero que é algo que é tóxico, né, que eu não quero, eu rejeito, né, de alguma forma. Eu desconsidero ali na minha existência. E o que para mim é assimilável, né, o que eu considero sendo nutritivo, então torna parte de mim.
Alguém quer falar alguma coisa até aí? Eu posso dar sequência. Pode falar, Elizabeth. Então, Lara, parece fácil, né, Lara, quando a gente fala, né? E quando nós recebemos o nosso cliente, como ele vem misturado, essa dificuldade dele perceber o que o faz bem, então ele vai ingerindo tudo isso e chega um certo momento da vida dele que ele não suporta mais, né? Ele não suporta. E eu compreendo que na nossa trajetória, em um dado momento, o nosso psiquismo, né, ele dá essa balanceada na gente, né, como se fosse um pronto-socorro mesmo, né? E é aquele momento que você tem essa possibilidade de rever que na sua história de vida, você sempre fez isso, né? Você sempre engoliu, você não questionou, e esse incômodo que te permite sair desse lugar é muito libertador. Então, quando a gente recebe o cliente, ele vem com isso, e sustentar isso com ele é fundamental. Obrigada. Muito bom você ter trazido isso, Elizabeth, porque realmente não é algo fácil na prática de ser identificado, já que a nossa criação, ao longo do tempo, a gente vê que ela é introjetiva, porque em determinado período do nosso desenvolvimento, nós não conseguimos fazer esse papel de assimilar e de rejeitar muito bem, porque a gente não tem nosso sistema cognitivo muito bem formado, existem as situações em que eu sou pai, eu sei o que é melhor para você, né? Então vão sendo construídas algumas crenças e você vai realmente assumindo aquele lugar, né, de verdade absoluta das pessoas, das figuras parentais, das pessoas de autoridade, figuras de autoridade aí da sua infância, né? Então, sem contar que a nossa sociedade impõe diversos códigos, né, de conduta para a gente lidar, para a gente ter que seguir. Então, até você se desvencilhar disso, encontrar qual é a sua verdade nisso tudo, é um caminho que é contra a maré, né? Parando para pensar na sociedade que a gente tem hoje, que praticamente leva a esse ajustamento, né? A nossa sociedade em si está adoecida, então até a gente conseguir identificar o que realmente é nosso dentro dela, que busca essa massificação, né, para ficar mais fácil de controlar, então diversas situações dentro da sociedade que propiciam esse comportamento introjetivo, né? Então, até a gente desvencilhar disso é um caminho, é um processo árduo, né? Ok. Dando sequência aqui, o próximo tema é regulação da fronteira. A fronteira entre o self e o ambiente deve ser mantida permeável para permitir trocas, porém suficientemente firme para ter autonomia. De acordo com a necessidade dominante. Os processos metabólicos são governados pelas leis da homeostasia. Idealmente, a necessidade mais urgente energiza o organismo até ser concretizada, ou é substituída por uma necessidade mais vital. Viver é uma progressão de necessidades satisfeitas ou não, que atingem o equilíbrio homeostático e vão em busca do próximo momento e da nova necessidade. Aqui a gente está falando de um funcionamento normal ideal, né, em que a necessidade surge, a gente identifica, a gente consegue se energizar para ir de encontro da satisfação dessa necessidade, a satisfaz, ela volta a ser fundo e a gente consegue, então, a partir do fechamento dessa gestalt, fazer, né, na verdade, o processo já é esse,
de emergir novas figuras para a gente conseguir identificar outras necessidades. Isso vem muito do lugar da hierarquia, né, das necessidades, sabendo que a necessidade que é a mais importante, ela vai surgir ali para a gente satisfazer. Um exemplo disso, a gente pode ter a questão fisiológica, que é a mais fácil, né, imperceptível da gente identificar, que é quando a gente está com muita vontade de ir no banheiro, nossa atenção está focada ali. Poxa, eu tenho que segurar até eu conseguir um lugar apropriado para eu satisfazer essa necessidade e conseguir fazer xixi em algum lugar tranquilo, né? Porque se fosse pensar sem as leis morais, a ideia que a gente tem, né, de sociedade, a gente faria, né, em questão do animal, faria na hora que tivesse vontade. Tô com vontade de fazer xixi, faço aqui agora. Só que a gente entende isso, segura, e isso fica aberto na nossa mente até que a gente satisfaça, né? Então, enquanto você não parar o que está fazendo e ir fazer o seu xixi no banheiro, isso vai continuar na sua mente. E o seu corpo vai sinalizar, né? Você vai estar contraindo ele para que não haja escape até o momento apropriado. Então, assim, como que o corpo todo se mobiliza ali para aquela necessidade ser satisfeita. Beber água é uma delas também, né? Um outro exemplo que a gente pode usar. Eu estou com sede, então eu vou até um copo d'água e eu bebo essa água. Quando essa água está fácil para mim. Enquanto isso, se eu não bebo a água, se eu não consigo me satisfazer, minha boca fica seca, eu fico incomodada. Se eu estou falando, isso dificulta a minha fala. Uma série de situações aí que ocorrem ao longo desse processo. E aí, quando isso não satisfaz, isso é mais fácil de perceber nas interações sociais, né? Aí ocorre uma dificuldade em ver claramente qual que é a figura que está sendo mostrada. Né? Então, com tantos introjetos, tantos bloqueios, tanta evitação, tantas travas no contato, há uma dificuldade de ver qual que é a necessidade que está por trás ali daquilo que eu estou sentindo, né? Com os sentimentos aí, parte para um outro lugar que é preciso uma redução fenomenológica para a gente conseguir identificar, mesmo porque fica nebuloso, né? Fica difícil de conseguir enxergar com clareza o que é que eu estou querendo ali, necessariamente. Que é nosso próximo tópico, distúrbios da fronteira de contato. Quando a fronteira entre o self e o outro perde a permeabilidade, a nitidez ou desaparece, isso resulta na perda da distinção entre o self e o outro, um distúrbio tanto de contato quanto de awareness. No bom funcionamento da fronteira, as pessoas alternam união e separação, entre estar em contato com o ambiente atual e o afastamento da atenção do ambiente. A fronteira de contato perde-se nas maneiras polares opostas, na confluência e no isolamento. Na confluência, fusão, a distinção e separação entre o self e o outro perde tanta nitidez que a fronteira é perdida. No isolamento, a fronteira torna-se tão impermeável que a união é perdida, isto é, a importância dos outros para o self sai da órbita da awareness. Retroflexão é uma divisão dentro do self, uma resistência a aspectos do self pelo self. Essa situação substitui o self pelo meio, como se estivesse praticamente com o self, ações que a pessoa gostaria de praticar praticando com o self, ações que a pessoa gostaria de praticar com os outros, ou fazendo para si o que gostaria que outra pessoa fizesse. Esse mecanismo leva ao isolamento. A ilusão da autossuficiência é um exemplo de retroflexão, pois substitui o self por ambiente. Embora cada um consiga fazer sua própria respiração e mastigação, o ar e o alimento devem vir do meio. Introspecção é uma forma de retroflexão.
que pode ser patológica ou saudável. Por exemplo, resistir ao impulso de expressar raiva serve para lidar com um ambiente perigoso. Em tal situação, morder a própria língua pode ser mais funcional do que dizer algo agressivo. Pegando essa ideia, né, dos distúrbios da fronteira de contato, a gente vê que, de alguma forma, essa fronteira que vai dificultando, né, quando existe uma fixação na fronteira, então existe uma dificuldade, porque se nós somos fluidos, em algum momento a gente precisa dessa autonomia, dessa firmeza, em outros momentos a gente precisa identificar quais são as trocas que estão vindo do ambiente. Se isso se fixa em algum ponto dessa polaridade, né, ou no isolamento ou na confluência, que é essa fusão, então isso dificulta muito as trocas que a gente vai ter. Por exemplo, na retroflexão, que é o que a gente acabou de ler aqui, que a gente não consegue, então, ter acesso a esse ambiente por ele ser muito opressor ou por uma dificuldade ali que tem originalmente, e o nosso organismo vê que essa é a melhor opção que a gente tem, a gente começa a fazer essas trocas com a gente mesmo, né? E muitas vezes isso acaba sendo dificultando o nosso processo, que muitas vezes esse escape de energia, ele fica em você. Então, o que a gente vê, né? Muitas vezes isso somatizando, né? Isso vindo para o corpo e, de alguma forma, sendo expressado através desses sintomas corporais aí. Ou mesmo, né, disso que eles falaram aí, que é essa questão da introversão, dessa dificuldade de contato com o outro, propriamente dita. Alguém quer falar sobre essa ideia da retroflexão? A gente dá sequência? Não, só para lembrar aqui mesmo que a retroflexão também está muito ligada à questão da autossuficiência, né? Que a pessoa também, que assim, a gente ela não tem intenção nenhuma e motivação nenhuma em trocar com o seu meio, porque ela acredita ser autossuficiente. Então, ela mesma, ela interage consigo mesma. Então, o campo dela é a sua própria condição. Então, ela não gera a necessidade nela de realmente efetivar de forma concreta, em ato, as trocas que ele tem com o mundo. Ele se acha justamente autossuficiente, por isso se isola. Então, ele tem uma atitude que é isolante. Ele acaba se isola do mundo. Então, porque ele acredita ser justamente, fielmente ser autossuficiente. Ele tem essa crença, pessoal. Então, e muitas vezes não é nem um condicionamento a partir de uma de uma imposição de repressão social, mas em si, de forma espontânea, ele acredita fielmente que ele é autossuficiente e que ele por si só se explica e dá conta do mundo, né? Então, a ação retroflexora tem muito a ver como premissa essa condição, né? Uhum. Obrigada por compartilhar, Mário. E dando sequência, né, o que você está falando, que é muito interessante pensar nessa ideia da autossuficiência, existe uma necessidade por trás dessa autossuficiência também, né? Quando vamos pensar na origem disso, porque se um ser humano é um ser relacional, alguma coisa aconteceu para que essa pessoa tivesse essa ideia de que ela precisa, de que ela se basta. Em algum momento ela precisou desse meio que não a acolheu, ou ela foi rejeitada ou abandonada. Alguma coisa dentro da história dessa pessoa dá sentido a essa forma dela de existir. Essa autossuficiência, ela pode dizer de uma criança que talvez não teve o auxílio dos pais, né, foi adultizada, entre aspas, muito cedo, teve que se virar sozinha, né? Então, existem
outras formas, né? Claro que não é só se uma pessoa, não é uma coisa determinante, né? Se uma pessoa isso, então isso. Mas algo que pode, né, fazer com que a pessoa siga por esse caminho da autossuficiência é, sim, não ter tido recurso do ambiente suficiente para poder lidar com as próprias questões, né, para poder agir no mundo. E eu acho que isso é importante da gente pensar, porque se a gente tem dentro da Gestalt terapia, a ideia de que a pessoa nasce saudável e que de alguma forma isso vai se corrompendo, então alguma coisa deve ter acontecido, né, dentro da história, várias coisas, vários atravessamentos que levaram ela por esse caminho. Então é interessante a gente pensar em quais dinâmicas podem favorecer esse processo aí da pessoa se desconectar do ambiente dessa forma, né? Mas obrigada pelo comentário. Ok. Paramos aqui na retroflexão, né? Por meio da introjeção, material externo é absorvido sem discriminação ou assimilação. Engolir inteiro cria uma personalidade como si e rigidez de caráter. Valores e comportamentos introjetados são impostos ao self, como em todo distúrbio da fronteira de contato. Engolir por inteiro pode ser saudável ou patológico, dependendo das circunstâncias e do grau de awareness. Por exemplo, estudantes fazendo um curso podem, com total consciência de estarem assim fazendo, copiar, memorizar e regurgitar material sem digestão completa. Bom, daí a ideia que a gente tem, né, de introjeção, que a gente vê muito que está associado também a essa questão de não conseguir discriminar muito bem o que está acontecendo, ou de uma necessidade mesmo de engolir por inteiro. Por exemplo, em algum momento eu precisei engolir essa informação, porque qualquer informação que eu me opusesse, eu poderia ter algum tipo de punição, ou poderia acontecer alguma coisa comigo. Então, para a preservação do self, o que a gente faz, a gente introjeta. Ele deu um exemplo de uma introjeção saudável. E eu gostaria até de ver com vocês o que vocês acham desse nome, né, desse exemplo, que acho que é uma troca que seria interessante para a gente, né, de pensar. Mecanismos de defesa são saudáveis em qual grau e em qual situação? Né? Ele fala ali, por exemplo, de você engolir, memorizar e não fazer a digestão do conteúdo dentro do ambiente escolar, né? Dentro de um curso que você está fazendo. Mas de onde que vem isso? Será que é da ideia de que esse professor deu uma matéria assim, então dentro da avaliação que ele vai dar, eu preciso responder de maneira que seja coerente com aquilo que ele está me trazendo, né? Ou o que mais pode estar por trás aí? Aí eu indago, né? Eu questiono vocês. Vocês têm alguma questão em relação a isso, dessa introjeção aí saudável e como que isso pode aparecer aí para a gente? Eu não sei, eu fico meio na dúvida assim em relação a mecanismos de defesa saudável. Em algum momento eles foram necessários, né? Mas se eles permanecem, aí eu acho que já não tem, não está tão saudável assim, né? Já que é uma repetição neurótica. Mas aí eu queria saber de vocês o que vocês acham do termo, se segue assim ou se vocês têm outra visão. Alguém? Olha, esse aspecto aí diz respeito exatamente do seguinte, que talvez em outro momento a gente possa conversar. Mas tem a ver com, inclusive, o seguinte, que a fuga e a evitação e o contato, eles não têm uma valorização de
de bom ou de ruim. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Tanto a fuga e a evitação, ela pode seguir pode ser funcional e saudável em um determinado momento, assim como nem todo contato é saudável e nem toda evitação e fuga é doentia. Então, essa é a premissa básica para a gente compreender o que ele está falando aqui. Por exemplo, contato que é danoso. O contato a partir de uma perspectiva de tédio, por exemplo, que você, de repente, está ouvindo uma aula e, de repente, é de metodologia de pesquisa. E aí você tem que, de certa forma, por obrigação, manter um contato ali. E, muitas vezes, esse contato é tedioso. E esse contato tedioso leva você a uma elaboração de fantasia. E aí você acaba se despresentificando do processo. E você acaba acessando seus processos de fantasia em outros sentidos, em outros lugares. Então, de certa forma, você se torna ausente daquele espaço. Então, esse tipo de contato é um contato ruim. Um processo de fuga, por exemplo, que ela pode ser saudável, no sentido de repente, pode ser uma pausa, um descanso, para que você elabore melhor algumas situações. Então, ela pode ter uma função positiva em relação a isso. Porque, justamente, é um processo de pausa, que você, de repente, um distanciamento que você se apropria para si para tomar uma decisão. Porque dentro do ciclo de contato, tem duas coisas, três elementos significativos, que é justamente o que, né? Esse para quê e em quanto tempo. Porque a fronteira de contato também tem a questão temporal. Em quanto tempo você sustenta uma situação. Porque tem um momento de retirada, está implicado também a ideia de tempo, para que o ciclo de contato se feche. Então, a questão, a gente saber em quanto tempo ele permanece ali. Se ele permanece muito tempo, então é uma relação, justamente, não é saudável, né? Por exemplo, se permanece durante... Então, tem uma questão de temporalidade também, um ciclo de contato, né? Que é justamente um momento de retirada. E esse momento de retirada está muito ligado à questão do momento que você se retira, está muito ligado à questão que você foge, se evita, porque já fechou a gestalt, né? Então, tem uma questão de temporal, tem esse para quê e como você sustenta esse processo. Então, assim, por isso que quando a gente ouve questão de bloqueio de contato, evitação e fuga como algo ruim, mas em si mesmo, per si, não tem essa conotação valorativa de bom e de ruim. De como aquilo aparece, para que serve e durante quanto tempo. A partir dessa tríade aí, você vai saber, na investigação fenomenológica, se aí sim aquilo é danoso ou não, e funcional ou não para a pessoa. Né? Uhum. E também quais circunstâncias, né, Mário? Agora se parando para fazer, para pensar nisso, porque se em todas as situações, independente de quais são as circunstâncias, eu repito esse mesmo processo, então é algo a se ver aí, né? O que é que está acontecendo aí, que essa engrenagem não está funcionando muito bem. O que é que eu repito isso, independente do contexto, se é algo nutritivo, que eu considero nutritivo para mim ou não, se é algo que eu considero tóxico e por que eu estou repetindo em todos os contextos da minha vida, em todas as áreas, todas as relações que eu estabeleço. É um ponto importante. Mas sim, faz sentido. Pode falar. Porque você acabou de falar isso aqui, porque é o seguinte, dentro do viés fenomenológico, são uma coisa muito importante, que é a qualidade da responsividade. Na Gestalt a gente fala muito sobre responsabilidade, mas na fenomenologia tem essa matriz que é da responsabilidade, que é justamente a capacidade de um organismo dar resposta ao contexto e à situação que se apresenta, no momento em que se apresenta, agora de forma que seja adequada. Então, para você fazer isso, o organismo tem que estar presentificado justamente ao contexto. E há necessidade de ocorrer a atenção e a concentração.
mas não a concentração deliberada, mas a concentração espontânea, ao processo que se apresenta. Então, essa qualidade de dar respostas à situação e às circunstâncias que se apresentam no momento que elas se apresentam, inclusive quando você diminui os delays, por exemplo, acontece uma situação e, de repente, 15 minutos depois, você chega e fala, nossa, era para eu ter feito isso. Na verdade, eu dei mole, era para ter falado aquilo, era ter me posicionado de forma diferente. Da próxima vez, eu vou fazer isso. Então, quando você aumenta a sua qualidade de resposta, você responde de forma adequada àquela situação. Não tem mais esse delay. Né? Não tem aquela coisa de lamentar, de você ficar resmungando, choramingando, e depois dizer, poxa, eu deveria ter feito isso, da próxima vez eu faço. Quando você aumenta a sua qualidade de resposta à circunstância e ao contexto, no momento que ela acontece, de forma adequada, você diminui essas questões que ficam abertas. Entendeu? Uhum. Porque acaba que esses diálogos mentais que a gente tem, né? Tô ali no banheiro, tava numa discussão com alguém. Quando eu tô no banheiro, tomando meu banho, aí eu lembro do diálogo perfeito na minha cabeça, né? Que era para eu ter falado e não falei. E fico remoendo aquilo, tipo, eu devia ter falado aquilo, falado isso, esqueci de falar aquilo. Fica se remoendo por isso, né? Então, o resgate aí dessa responsividade, ou dessa habilidade de responder, né? Responsabilidade é importante. A responsividade para responder na hora de maneira adequada é essencial aí nesse processo para a gente não ficar remoendo depois o que a gente deveria ter feito e não fez. Tá. Seguindo aqui, então, tem o processo de projeção. Projeção é uma confusão de self e outro, que resulta em atribuir ao meio externo algo que é verdadeiramente do self. Um exemplo de projeção saudável é a arte. A projeção patológica resulta de não perceber o que está sendo projetado e de aceitar a responsabilidade por ela. Seguindo para a gente terminar, existe a deflexão, que é o ato de evitar o contato ou awareness, esquivando-se, por exemplo, quando se é gentil em vez de direto. A deflexão pode ser realizada pela não expressão direta ou por não receber. No último caso, a pessoa não se deixa influenciar. No caso anterior, a pessoa é frequentemente ineficaz e se admira por não conseguir obter as coisas que deseja. A deflexão pode ser útil onde, com awareness, ela realiza a necessidade da situação. Por exemplo, quando a situação exige esfriar a cabeça. Outros exemplos de deflexão incluem não encarar uma pessoa, haver borragia, ideias vagas, menosprezar e falar a respeito ao invés de com. Quando a gente fala de projeção, é muito comum que a gente aponte no outro aquilo que a gente não quer considerar. Minha câmera desativou por algum motivo. Mas continuarei falando aqui, tá? A gente não consegue enxergar essa parte em nós, né? O que será que aconteceu, né? Como que foi esse processo da gente não conseguir identificar em nós aquela característica e tá apontando a gente ter uma intensidade emocional grande ao apontar aquilo no outro, né? É uma emoção intensa quando fala daquela pessoa que não devia ter feito aquilo, ou que olha que absurdo que fulano fez isso. Então, assim, o que é que está sendo jogado ali no outro que a gente não quer ver em nós mesmos? Né? O que será que a gente não está conseguindo observar e o campo está nos mostrando em características da personalidade alheia, né? E quanto à deflexão, é interessante que ele traz dessa forma, né? De ser uma não expressão direta de algo. Muitas vezes a gente está num assunto, dentro da terapia mesmo, e o terapeuta faz uma intervenção
e você fala outra coisa totalmente diferente, né? Se desconecta daquilo. E fala, nossa, que o céu tá bonito hoje. Mas sem perceber. Muitas vezes, dentro da minha clínica, depois a pessoa passa a perceber ao longo do processo, né? Mas aí a pessoa realmente fala do clima, você retoma aquilo com ela, e ela direciona, tenta explicar, novamente, tenta responder, mas sem conseguir responder realmente a pergunta que foi feita, né? Ela tenta com racionalização ou com algo que não condiz com a resposta, né? E essa fuga, assim, é inconsciente, através do mecanismo de defesa, não é deliberado, né? Porque a gente sabe que a gente não tem não tem controle pelo mecanismo de defesa, porque ela vem e você não percebe. Depois da situação, você acaba percebendo, putz, eu fiz de novo, né? Isso acontece muito. Depois que você aponta uma vez, na terapia, a pessoa identifica e fala, nossa, eu fiz de novo, né? E olha só que interessante, né? Esse processo de percepção de si. Você começa a perceber, depois os mecanismos agindo, e é interessante esse processo de fuga e como que ele funciona. E aqui ele usa, né, outras formas de deflexão aí, como essa verborragia, a pessoa fala demais, ou uma pessoa que fala muito pouco, né, fala apenas o necessário e olhe lá. Então, assim, é muito interessante a gente olhar para essa dificuldade também de aprofundar dentro desse mecanismo de deflexão, né? De olhar as coisas com profundidade, de conseguir acessar aí as questões. E ele fala aí de uma deflexão que pode ser algo saudável, né? Que é esse parar ali dentro de uma situação para esfriar a cabeça. Eu não sei se isso seria realmente uma deflexão, agora parando para questionar, porque se é algo deliberado, não seria um mecanismo de defesa. Mas, assim, não sei o que vocês acham a respeito disso, mas, para mim, eu fico meio em questionamento, né? Perguntando, será que isso é realmente uma deflexão? Porque uma pessoa que deliberadamente se afasta para conseguir esfriar a cabeça, isso é uma escolha. Né? Mas deixo aí para vocês falarem a opinião de vocês também. É o seguinte, que muitas vezes, por exemplo, tem lá no livro de Enio, que ele fala sobre tipologias de personalidade, né? E aí, por exemplo, tem uma pessoa que funciona de uma forma deflectora, tem uma pessoa que funciona de uma forma retroflectora, tem uma pessoa que funciona de forma projetora. E qual é a ideia? É a ideia de que quando você adquire consciência de como você funciona, né? Você passa a ter consciência de como você funciona. Olha, eu tenho essa questão. E aí você adquire uma certa awareness espacial, consciência do seu processo. Porque um dos componentes justamente do neurótico é justamente que essa incapacidade dele, essa falta de habilidade de uma coisa que ele perdeu ou nunca teve, né? De ele justamente organizar o seu comportamento e essa capacidade de ele distinguir, discriminar as suas necessidades e identificá-las em si. Então, no processo aí de dissolução e de reconhecimento, de identificação dos seus processos, também ele pode fazer uso disso a seu próprio serviço, né? Então, de certa forma, porque e aí se chama atenção para o seguinte processo, de a gente não pensar de forma dicotômica, no sentido de que quando a pessoa tem uma situação, ela não está a par, e quando ela está a par, ela tem o awareness, né? Quando ela adquire consciência, ela tem o awareness. Quando ela não tem o awareness. Ao processo de integração de polaridades,
fala justamente sobre esse ponto zero, que é o processo o ponto de observação. Se você se coloca a partir desse ponto zero, que é a sua capacidade de poder observar os seus processos, tanto de catexia, de excitação positiva, como de negativa. E aí você ter essa possibilidade de fazer uso consciente desses processos. A dissolução das neuroses faz muito parte disso, de que você adquire uma consciência do seu processo e que você pode fazer uso de forma consciente. E aí ele traz um exemplo até de um artista que faz projeção. Ele faz uma projeção na sua obra de arte. Quando ele faz faz seu quadro, ele faz um poema, ele sabe que ele está projetando. Quer dizer, ele usa essa projeção a seu favor, que ele tem consciência de que está projetando ali, mas ele consegue distinguir que aquilo que é projetado faz parte ou não dele ou do ambiente. Então, quando você aumenta a sua capacidade de distinguir e discriminar, né, se algo está em você junto na relação com o ambiente ou não. Então, você aumenta a sua habilidade e sua capacidade de distinção entre o que é e o que não é. Então, a ideia de ter uma awareness é justamente isso, você reconhecer o seu processo. Você, por exemplo, funciona de forma projetora. Eu tenho consciência e assim eu vou projetar. Muitas vezes, algumas coisas vão me escapar e outras não. Porque você vai desenvolvendo a capacidade de organizar as suas necessidades dentro da composição de campo e nas fronteiras de contato. Então, quando você adquire esse processo de capacidade, de distinção, você aumenta a possibilidade de fluência, de fluidez e de solução do fluxo homeostático da relação essa relação que é pendular, a relação da autorregulação organísmica é justamente um movimento pendular. E Peros fala que justamente você se posicionar a partir do ponto zero te dá a possibilidade de você vislumbrar as potencialidades das suas deliberações, das suas compreensões, porque você tem a capacidade de observar tanto o que é considerado para você ruim, de certa forma, você assume a autoria. Em síntese, é você assumir a autoria do que você é. Porque muitas vezes a gente perde esse sentido de autoria, né? Então, ela se perde dentro do processo de campo ali. Então, você sabe daquilo que você está fazendo, né? Então, tem um livro, eu não sei se é no Testemunho Ocular ou naquele ego, fome e agressão. Eu acho que é a informação que ele faz uma diferenciação entre concentração deliberada e concentração espontânea. E aí ele explica que a concentração deliberada não é a mesma coisa e o que ele defende é a concentração espontânea, né? E muitas vezes confunde que concentração é justamente esse esforço, inclusive muscular, que você faz, de contração muscular que você faz para aprender determinada situação. E aí ele faz a questão da concentração, que é espontânea, que é justamente sendo regido justamente pelo fluxo da autorregulação, né? Deixar acontecer, né? E estar concentrado no processo ali de autorregulação, que aí você adquire a consciência. Então, quando essas coisas aparecem aqui, que eu estou vendo que está muito recorrente, né? Que ele fala coisa do fluxo do bloqueio do contato é funcional, é sadia. E é muito daquela coisa que eu estava falando antes, que assim, uma fuga pode ser sadia, uma evitação pode ser sadia, um contato pode ser doentio, porque o que vai decidir se isso é uma coisa ou é outra é justamente a investigação fenomenológica, que vai decidir, como eu disse, que tempo ele sustenta isso, para quê, né? E como isso aparece. Então, é essa investigação aí que vai decidir se isso não a partir de um ponto de vista
a gente olha de longe e, de repente, faz, olha, todo ciclo de bloqueio de contato é ruim. Não. Ele, assim, de certa forma, é embotador ao indivíduo. Mas você tem que saber em que sentido aquilo está servindo para a pessoa, em quanto tempo ele sustenta isso, né? E como isso surge. Né? Então, essa é a investigação que vai saber, que vai dar sentido dentro dessas da trilha aí da compreensão diagnóstica, como aquilo age para a pessoa. Então, é justamente na investigação. Por isso que, antes de a gente conhecer e tratar a pessoa, a gente não pode deliberar se a pessoa está, de repente, agindo de uma certa forma, a gente não pode assim, simplesmente deliberar se a pessoa está daquela forma. É a investigação da composição do campo dele, do fundo existencial dele, que vai dar sentido ao que ele dá sentido à sua existência. Então, por isso que é delicado, não dá para a gente, de certa forma antecipatória, simplesmente pelo conhecimento das tipologias de bloqueio de contato e de contato saudáveis, determinar se aquilo é saudável ou não. O que vai determinar justamente é esse contato que a gente estabelece, o vínculo que estabelece com ele, para saber como é que esse fundo existencial dele funciona, dentro do campo existencial dele. Né? Então, é isso que vai decidir e vai orientar, ser uma bússola para a pessoa, para o terapeuta, se aquilo ali tem uma funcionalidade, se aquilo ali é saudável. Inclusive, nos dá a ferramenta para a gente discriminar se aquele tipo de comportamento dele é funcional, apesar de ele usar a pecha da questão da evitação da fuga, mas se aquilo ali está exercendo uma função que traz uma questão saudável para ele, ou não. E a questão de se identificar de quanto tempo ele sustenta isso é fundamental. Que até no próprio ciclo de contato tem o ciclo de contato envolve também a questão da retirada, que tem um tempo também. Né? Então, a gente também identificar isso, de como ele está funcionando, isso aqui, o livro todo, ele vai sim fazer essa observação. Olha, não é bem assim. Não é porque tem um ciclo de contato e aquilo ali, mas aquilo tem uma função, mas você ter consciência, né, desse processo que você está usando, aí de certa forma, que dá sentido ao que ele está dando sentido. Né? E o terapeuta também reconhecer isso no processo ali de terapêutica ali, em relação a como o fundo essencial do cliente, do paciente está funcionando, é que dá sentido, porque muitas vezes a gente vai com as nossas situações, pega um livro que a gente pega assim o livro, o estudo da teoria e os tipologia de contato, e de repente está ali, e aí você usa aquilo ali como um conhecimento teórico que vai aplicar no cliente. Aí por isso que eu sempre digo, muitas vezes a gente, de certa forma, tem uma compreensão diagnóstica equivocada, porque você não entra na tela existencial do paciente para saber o que ele está dando sentido ali. Porque dentro da tela existencial do paciente, que o ciclo de contato vai fazer sentido, não fora dele. E é que está de grande diferença. Obrigada, Marília. Bom dia, gente. Diante do que Mário estava falando, me fez lembrar de uma reflexão que a professora da pós trouxe ontem. Ela trouxe um caso em que ela está atendendo uma menina que se autolesiona, né? E aí a gente começou a questionar desse comportamento, que era um comportamento disfuncional e tudo mais. Só que aí ela trouxe o contexto, o qual ela vive, que é ainda mais disfuncional. Então, esse comportamento de autolesão dela é o que está fazendo com que ela permaneça, de certa forma, estável. E aí me remeteu muito ao que o Mário estava falando, essa questão da gente realmente prestar atenção no contexto, né? Porque às vezes a gente vai muito na teoria e não consegue aplicar na prática e coloca tudo nos extremos. Isso é funcional, isso é disfuncional. E aí, nesse exemplo que ela trouxe ontem, a gente percebe de que, às vezes, um comportamento que a gente tem como disfuncional, para aquele contexto, para aquela pessoa, está sendo funcional. Está fazendo com que ela permaneça existindo, permaneça funcionando, né? E se for retirar aquilo,
no caso, aquele comportamento de autolesão, ela talvez não permaneça mais existindo, literalmente, né? Então, a reflexão dele foi bem interessante, e aí me fez lembrar desse caso de ontem. Isso. Um bom exemplo, né, para a gente pensar em como que isso acontece na prática, né? Como que é interessante essa fluidez e esse não determinismo da nossa abordagem, porque dentro disso que vocês estão falando, né, o Mário, a Marília, faz muito sentido pensar que dentro de um contexto estressor, de um contexto em que as suas potencialidades, o seu contato não pode ser feito de uma forma plena, né? Então, que a sua ação não vai ser, não vai conseguir fluir, de certa forma, dentro dessa fronteira. Então, a gente vê que essa é a alternativa organísmica que se encontrou ali na melhor das hipóteses, né? Nosso organismo sempre escolhe o máximo ali que a gente pode dentro daquele ambiente que a gente está e dos recursos que a gente tem para lidar com elas naquele momento. É interessante a gente pensar em explorar isso dentro da terapia, no sentido de, se, por exemplo, dentro dessa situação que a Marília disse, a pessoa está, naquele momento, num ambiente estressor e provavelmente não consegue sair daquele local, né? Não consegue sair da convivência com aquelas pessoas dentro daquele ambiente. Mas numa situação em que a pessoa já passou pelo momento estressor, em que ela não está mais sob aqueles atravessamentos, e continua, perpetua esse comportamento, aí é algo dentro da redução fenomenológica que a gente explora para tentar identificar, né? Para entender o que é que está acontecendo, fazendo aquilo se repetir, né? Porque a Gestalt está aberta ainda, mesmo que aquele ciclo tenha se fechado, aquele contato com aquela pessoa não existe mais, mas eu estou repetindo ele em outras situações. O que está acontecendo, né? Como que eu comecei a fazer esse movimento aí. Eu acho que é interessante a gente pensar dessa forma, sim, porque se a gente tem um pensamento rígido em relação ao bloqueio, né? Parando para pensar agora no que o Mário disse, os bloqueios de contato, os mecanismos de defesa, a gente acaba não abarcando a totalidade, né, que a Gestalt pode oferecer. Agora, dentro disso, ainda fico meio assim, poxa, se é deliberado, será que a gente está usando o mesmo mecanismo de defesa ou se a gente está reproduzindo esse mecanismo e já não pode mais chamar de mecanismo? Mas é uma questão teórica, né? Dentro da prática, a gente não vai ver isso destoar. A gente vai ver que a pessoa está ali usando a arte, está ali usando a música, usando outras coisas para poder agir no ambiente, não diretamente com as pessoas que ela queria fazer. Por exemplo, a raiva, né? Expressar através da arte, ao invés de expressar com tal pessoa. Ali eu estou projetando alguma coisa dentro daquela tela. Né? Só que isso é um movimento que eu faço a partir de algo que é consciente. Então, eu entendo que dentro da Gestalt mesmo, a gente não tem muito consenso em relação a isso, né? A gente vê que vários autores, tem autores que defendem isso, tem autores que defendem aquilo. Então, eu vejo, né, dentro da Gestalt, a gente um trabalho assim meio que de garimpo, sabe? Da gente olhar o que faz sentido para a nossa prática clínica dentro da abordagem, né, dos autores que falam sobre, e a gente aplica. É que está errado? Não é, né? Mas cada um tem uma forma de olhar para aquela teoria e de dar sentido para ela também. Da mesma forma que os clientes dão sentido para as experiências deles, a gente dá sentido para a nossa própria experiência. Né? Então, assim, por isso que eu amplio aqui, faço do grupo de estudos um lugar da gente fazer trocas, porque eu acho que é muito rico.
né, cada um poder se expressar, falar de acordo com a teoria, qual que é a visão dele a respeito disso, né? Porque a gente pode ter uma troca legal e pode enriquecer aí o conhecimento das pessoas que estão por aqui. Ok? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente finalizar? Ok. Então, pessoas, eu agradeço muito todos vocês que estiveram aqui comigo hoje. Ah, print antes da gente ir, porque eu sempre esqueço. Deixa eu fechar aqui. Vou pôr em tela cheia, porque aí não aparece meu navegador. Peraí. Aqui. Aqui, consegui. É isso. Agradeço a todo mundo que esteve aqui, a quem for da intervisão. Daqui a pouco a gente se encontra para falar sobre autoestima e autocompaixão. A quem não for, eu agradeço muito. A gente se vê na semana que vem para falar sobre Gestalt terapia, PHG. Tá? E é isso, ótima semana para vocês. Obrigada, Karina. Até. E até o próximo encontro. E abraços gestálticos a todos. Tá? Tchau, tchau.